Olá a todos e a todas. Eu sou Isaura Maria de Andrade da Silva, professora do Departamento de Habilitação Pedagógica do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba. E nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre a pesquisa de Bárbara Rocha Silva sobre as tessituras nadas com redes educativas, conversando com a comunidade acerca das potencialidades da pessoa com deficiência intelectual. Vou falar um pouco sobre a minha motivação de pesquisadora, as questões trabalhadas no doutorado sobre políticas de educação e profissional e muitas outras questões. Vamos para a primeira pergunta da pesquisadora Bárbara. Pode nos contar o que a motiva a seguir e a lidar a pesquisar esse universo das pessoas com deficiência? O interesse em pesquisar sobre as pessoas com deficiência resulta de minhas experiências pessoais, acadêmicas, profissionais e políticas. A questão da deficiência perpassa várias dimensões da minha vida. Em nível pessoal, vivencio-a em relação à sequela de poliomielite que me atingiu aos 18 meses de vida, passando a delimitar em parte meu desenvolvimento psicomotor. Portanto, sou uma pessoa com deficiência física e tenho dificuldade de locomoção. Consequentemente, tive que enfrentar os desafios decorrentes dos problemas postos pela sociedade contemporânea em relação à questão da diversidade. Como profissional da área da educação, desde o início, no tempo do Mobral, eu já atuava como educadora de pessoas com deficiência. Depois, me ingressei na Secretaria de Educação do Estado da Paraíba e fui trabalhar na Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência, que é uma instituição que promove políticas relacionadas às pessoas com deficiência nas áreas intelectuais, auditiva, física, visual e múltipla, e que também gerencia a educação especial em todo o estado da Paraíba. Foi muito interessante essa experiência. Foi rico de aprendizagem nesse período que atuei junto à FUNAD. Outra experiência significativa que influenciou a escolha da área de pesquisa foi a participação há mais de 20 anos no movimento de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Já em nível acadêmico, desde a graduação, estudo sobre a problemática relacionada a esses sujeitos, principalmente no que diz aos movimentos sociais e às políticas educacionais públicas. A minha experiência pessoal, profissional, acadêmica e política colocaram em evidência o alto índice de exclusão de jovens e adultos com deficiência das oportunidades de escolarização, principalmente de formação profissional, e, em decorrência disso, também dificuldade de inserção no mercado de trabalho. No campo da escola, as desigualdades se manifestam na organização de trajetória distinta no sistema escolar para o aluno com deficiência, notadamente na educação profissional. A trajetória escolar que se apresenta para a pessoa com deficiência é caracterizada por uma organização diferenciada e excludente. Não lhe tem proporcionado acesso a uma formação científica e tecnológica capaz de preparar para o ingresso no mundo do trabalho e nem para níveis mais elevados de estudo. Vamos para a segunda questão. Conte-nos acerca de sua pesquisa de doutorado, no qual apresentou, dentre tantas informações, a trajetória das pessoas com deficiência. Na minha pesquisa de doutorado, realizei um mapeamento da educação profissional oferecida às pessoas com deficiência no Brasil e no estado de Minas Gerais, tendo como principal fonte o Censo Escolar de 2006 e 2007. Os dados revelaram que a educação disponibilizada para todos os tipos de pessoas com deficiência, seja visual, auditiva, intelectual, física ou múltipla, era na sua maior parte organizada por meio de oficinas pedagógicas profissionalizantes e algumas articuladas ao programa de ensino fundamental, promovida por instituições filantrópicas. Foi irrisório o número de matrículas nas escolas técnicas públicas
e privadas. Foi pouquíssimo o número de matrículas identificadas nas instituições regulares de ensino, né? O que mostra que o sistema de ensino promove um itinerário formativo diferenciado na área de educação profissional para as pessoas com deficiência. Pelo menos no período da pesquisa, isso era muito forte. As atividades eram de caráter operacional, na sua maioria desvinculada da demanda do mercado de trabalho local, tinham um caráter prático, negligenciando as categorias intelectuais, teóricas e metodológicas, que são fundamental para a compreensão do processo de trabalho e para o desenvolvimento principalmente das pessoas com deficiência intelectual. O método era baseado na repetição e memorização de tarefas bem definidas. Considero como componente da aprendizagem a repetição e memorização, mas não se deve restringir a ele. A atividade manual operacional fazem parte da organização do trabalho. Infelizmente, em nossa sociedade é pouco valorizada. O que eu questiono é por que o sistema de ensino infrativo tem itinerário formativo reduzido ao acesso ao ensino fundamental e oficinas de trabalho em sua maioria operacionais. De um lado, temos um sistema de educação profissional regular, seletivo e excludente, que não atendia às necessidades educacionais dos estudantes com deficiência. De outro lado, temos formação para o trabalho especializada, exclusiva, segregada, que acentua a organização de um sistema paralelo e percurso educacional diferenciado e desigual, que reforça as relações de subordinação, dominação nos diversos âmbitos da sociedade, familiar, educacional, produtiva. Por isso, temos que lutar por um sistema educacional inclusivo, que garanta a educação integral, articulando a formação para o trabalho, exercício da cidadania e o atendimento educacional especializado. Como as potencialidades sociocognitivas das pessoas com deficiência podem ser desveladas a partir da imersão do mundo do trabalho? Entendo o trabalho como a capacidade que temos de transformar a natureza, as relações sociais, a si mesmo, a fim de produzir as condições necessárias para a existência. Nesse sentido, trabalho não é sinônimo de emprego. É um conceito mais abrangente, que envolve todas as atividades, inclusive as domésticas, até a luta pela superação de processos excludentes. A participação no trabalho amplia o leque de relações sociais e das possibilidades de interação que são essenciais para o desenvolvimento das potencialidades sociocognitivas. Nos dias atuais, o acesso à informação científica e tecnológicas vinculadas às exigências do mundo do trabalho, e não especificamente de empresa ou mercado de trabalho, é fundamental para a inserção de qualquer cidadão na atividade econômica, social e política. A ausência da formação científica e tecnológica, portanto, afeta profundamente a situação de vida e de trabalho da pessoa com deficiência. A exclusão escolar, o acesso restrito à educação acabam por diminuir até eliminar as possibilidades da pessoa com deficiência de ter acesso ao trabalho, de constituir família, de realizar-se como pessoa. Trata-se de uma situação que contribui também para reforçar as ideias preconceituosas que ainda predominam na nossa sociedade, ou seja, a pessoa com deficiência é inválida, improdutiva, responsabilizando, pois, o indivíduo e a deficiência pela sua exclusão. Como percebe as possibilidades de ascensão no mercado de trabalho de uma pessoa dita normal e de uma pessoa com deficiência intelectual? No Brasil, segundo o dado dos PNAD de junho de 2020, há 12 milhões de desempregados. Dos que estão trabalhando, 27 milhões estão em empregos informais. As causas são diversas: a pandemia, a crise econômica do país, o aumento da automação do serviço, com o desenvolvimento da tecnologia, a precária formação profissional, as políticas econômicas. Diante desse quadro de exclusão do trabalho de uma grande parte da população e de forma mais aguda para os trabalhadores com deficiência,
A lei de cota, que garante vaga nas empresas para esse segmento, é de fundamental importância. A ascensão no mercado de trabalho com deficiência exige o atendimento de alguns pressupostos, como habilitação e reabilitação física e educacional, transporte e meio de produções acessíveis, superação de barreiras arquitetônicas de comunicação e atitudinais. O acesso à permanência e à produtividade do trabalhador com deficiência intelectual exige também um processo de capacitação que envolve um acompanhamento inicial no posto de trabalho, buscando adaptação desse posto de trabalho nas empresas e outras instituições, adequando as demandas do empregador com as habilidades do sujeito com deficiência, o que é domínio de trabalho customizado. Historicamente, a formação disponibilizada para o trabalhador com deficiência intelectual é nas atividades operacionais, mas atualmente esses sujeitos estão rompendo com essas barreiras, entrando nas universidades e galgando outros espaços como professores, jornalistas, artistas, entre outros. Como criar currículos e relações de ensino-aprendizagem emancipadores para pessoas com deficiência intelectual? A equidade é possível na escola dita como regular? Concordo com Gramsci quando ele diz que a escola é um espaço contraditório, reflexo das relações de força presentes na nossa sociedade. Uma sociedade marcada pelas diferenças econômicas, culturais e políticas. Mas a escola é essencial para o desenvolvimento do sujeito, do cidadão. E a participação na escola é uma demanda de todas as classes sociais e grupos. Mas é também um espaço onde existem processos excludentes que legitimam a discriminação e o preconceito em relação a determinados grupos sociais, entre eles as pessoas com deficiência. Mas eu acredito que é no espaço de uma escola comum que todos aprendem a conviver com a diferença, é no espaço e na educação da escola comum. A educação da escola comum contribui para criar relações plurais e possibilita a construção de uma sociedade fundamentada na igualdade e na diferença. Como criar relações de ensino-aprendizagem emancipadoras para pessoas com deficiência intelectual? Eu acho que passa pela nossa capacidade de tratar o estudante com deficiência intelectual de acordo com sua faixa etária, sem infantilizá-lo, de investir no potencial cognitivo que pode ser ampliado a partir das mediações pedagógicas, de partir sempre da vontade, desejo e interesses do educando com deficiência intelectual para ir ampliar seus horizontes, de adaptar o currículo de acordo com as necessidades educacionais do estudante com deficiência intelectual, sem fugir dos objetivos e conteúdo direcionado à turma toda, avaliar o estudante de forma global, considerando aspectos cognitivos, motores, emocionais, sociais, sem compará-lo com ninguém. A avaliação tem que centrar no processo de seu desenvolvimento. Muito obrigada pela participação. Aqui está meu contato para qualquer questionamento, complementação, perguntas. Meu contato é isamaraci@gmail.com.